Ok, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58. É com a graça, é com o poder, é com o amor e com a determinação e dando graças ao nosso bom Deus, que mais uma vez Ele permitiu que nós pudéssemos estar aqui e você aí. Antes de tudo, eu quero dar toda a honra e toda a glória àquele Deus poderoso, aquele Senhor de todas as coisas que é permissor e com certeza Ele também faz existir. A partir de hoje, dia 2 de fevereiro, a Rádio Popular, em conexão com a Rádio Cultura, em conexão com a Rádio Fonte de Central Carapina, Jardim Carapina e todos os bairros que estão nos ouvindo agora, Bela Vista, Diamantina, Jardim Tropical, Jardim Limoeiro, São Geraldo, Boa Vista, enfim, a vocês todos que estão ouvindo agora, a partir de hoje, com fé e crendo, porque esta palavra foi dada aqui alguns meses atrás, pedindo a Deus permissão, pedindo a Deus exatamente aquilo que seja no propósito dele, para que esse grande dia hoje pudesse chegar, e chegasse para dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, porque Ele é o único que permite, é o único que quando você coloca um projeto para Ele, e é de Deus, e é para permissão dele, Ele concretiza. Desde já quero agradecer os diretores da Rádio de Jardim Carapina, meu amigo Leandro, quero agradecer os diretores da Rádio Fonte, Enivaldo Dias, e toda a sua família, que Deus possa abençoar todos vocês, não só vocês, mas também a todos os patrocinadores da Rádio Fonte, a todos os patrocinadores da Rádio Cultura, a todos vocês que estão nos ouvindo pelas avenidas Porto Seguro, avenida, eu não sei os nomes todos, eu gostaria até que nesse momento eu sei que você que está em Central Carapina, a você que está em Diamantina, a você que está em Jardim Tropical, a você que está aí em Boa Vista, a você que está em breve conosco, né? Nós estamos com um problema de linha, mas que vai estar conosco em bairro de Fátima também, pudesse passar para o nosso e-mail, www.radiopopular, o recadinho lá, né, .net.br, para que nós todos os dias pudéssemos saudar a você que vai estar a partir de hoje entrando na sua casa, entrando aí no seu lar, entrando principalmente no seu coração, uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra que realmente vai edificar a sua vida, porque é a palavra de Deus. O programa Falando de Jesus, desde quando começou, foi bem claro, e é ao vivo, isso é gravado, não tem vínculos políticos. O programa Falando de Jesus não tem vínculos patrocinados. Esse programa é exclusivamente de Deus. É por isso que hoje ele está acontecendo exatamente na sua comunidade. É por isso que hoje ele está entrando na sua casa, através do site da rádio. É por isso que hoje você, ouvinte da Rádio Fonte, você, ouvinte da Rádio Cultura, os demais bairros da Rádio Popular já têm nos acompanhado durante 9 meses. E Deus permitiu, com todas as dificuldades que o meu amigo Enivaldo Dias está lá com o sistema de internet, mas está sempre do lado, lá dando aquela assistência. Mas eu creio, Enivaldo, em nome de Jesus, que nós vamos solucionar esse problema aí o mais rápido possível, para que o programa Falando de Jesus possa todos os dias, de segunda a sábado, sempre a partir das 17h50, entrar na sua casa, entrar no seu bairro, entrar nas comunidades para as pessoas. O programa Falando de Jesus, ele é independentemente, tá certo, de qualquer vínculo. Ele é um programa exclusivamente de Deus. E o programa Falando de Jesus não tem bandeira. A bandeira aqui chama-se Jesus. Então atenção, pastores, atenção, evangelista que nos ouve agora. Se Deus toca no seu coração, se você quer vir aqui no estúdio da Rádio Popular e falar para quase a serra toda, 30 minutos de mensagem, mas são 30 minutos que vai mudar muita vida de muitas pessoas. Porque a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem cura, a palavra de Deus tem salvação. Creio eu, tenho certeza que isso é possível. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos. Muito obrigado a você que a partir de hoje está entrando em conexão conosco, junto com a Rádio Popular, Novo Horizonte, Taquara, Planalto Serrano, Central Carapina e Jardim Carapina, no programa Falando Jesus. Vamos à oração do Pai Nosso, a oração da família e o mensageiro de hoje,
responsável pela palavra de Deus, exatamente o pastor Léo, da Igreja Batista Shekinah, é o nosso convidado no programa Falando de Jesus e vai trazer com certeza para o meu coração, para o seu coração, uma palavra de bênção, uma palavra de cura e uma palavra de salvação. A todos vocês, uma boa tarde e fique com Deus. 6:03. A oração ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Se você perdoar as ofensas dos outros, o Pai que está no céu também vai lhe perdoar. Mas, se você não perdoar os outros, o Pai também não vai lhe perdoar. Família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois.
firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Olá, graça e paz, que Deus esteja abençoando a sua vida, você que nos ouve através da rádio ou através da internet, que o Senhor te abençoe, te guarde em Cristo Jesus. E eu queria estar lendo um texto com os irmãos, para ganharmos tempo aqui. É o texto de Mateus, capítulo de número 21, versículo 12 a seguir, onde nós temos a entrada de Cristo no templo. E o texto, a partir do verso 12, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Querido irmão, querido ouvinte, eu queria falar nesse início de noite, nesse finalzinho de tarde, sobre esta entrada de Cristo Jesus no templo, o que geraria espanto para muitos líderes, para muitos membros de alguma comunidade evangélica, por alguma comunidade religiosa, onde o Senhor do templo entra no templo para proclamar algumas verdades, para trazer algum tipo de purificação, de limpeza em sua própria casa, o local onde nós chamamos de casa de Deus, de casa do Pai, a casa do Senhor dos Exércitos. E o texto ele é muito claro, onde no versículo 12 diz que Jesus ele entrou no templo. É impressionante nós observarmos isto, esta fala do evangelista, que tendo Jesus entrado no templo, ele entra com um propósito. Afinal, na maioria dos cabeçalhos deste texto, diz que Jesus entrou para purificar. É a purificação do templo, é a limpeza do templo. Ora, se falamos de uma purificação, significa dizer que algumas coisas não estavam acontecendo da forma correta. Querido ouvinte, eu quero afirmar para você que da mesma forma como Jesus entrou no templo há 2000 anos atrás para purificar o templo, para proclamar algumas verdades, para calar aqueles que se levantavam falsamente em nome de Deus com um único objetivo: ganhar dinheiro, usar a fé dos outros para se dar bem na vida. Jesus entrou no templo há 2000 anos atrás e ele entra também hoje no templo para receber a nossa adoração, para receber o nosso louvor, para sondar corações. E fato é
que quando Jesus entra no templo para receber louvor, para receber adoração, ele também sonda corações e sabe muito bem qual é a motivação que nos leva ao templo, qual a motivação que nos atrai ao templo, o porquê de nós estarmos ali. Entenda, querido, que Jesus está presente no culto, mas quando a reunião é em nome de Jesus. Até porque a sua palavra diz que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. Até porque, no tempo que nós estamos vivendo, as reuniões não são mais em nome de Jesus. Na verdade, o nome de Jesus virou o meio pelo qual muitos líderes religiosos se utilizam para se dar bem na vida. Se utilizam do nome de Jesus para enriquecerem. Se utilizam do nome de Jesus para usurpar na fé do outro o bem que o outro possui. Não é mais proclamado o nome de Jesus, a palavra de Jesus. O que nós mais vemos hoje é uma promessa de uma prosperidade absurda em nome de Jesus. Se nós analisarmos o livro de Apocalipse, quando o apóstolo João escreve, a gente vai observar que Jesus, nas cartas às igrejas da Ásia, as 7 igrejas, Jesus ele sempre está presente no culto. Ele está entrando no templo. E ele diz, um estribilho, que é utilizado em todas as cartas, se não na maioria delas, se não pelo menos 5 delas. Eu te conheço, eu conheço as tuas obras. Querido ouvinte, Jesus te conhece. O Senhor sabe quem é você, o Senhor sabe quais são as nossas motivações quando nós entramos no templo. E deixa eu te dizer um negócio. Nós podemos esconder as coisas que nos acontecem, podemos esconder do nosso cônjuge. Você marido, você consegue esconder da sua esposa. Você esposa, consegue esconder do seu marido. Você que é pai, consegue esconder do filho. Você que é filho, consegue esconder dos seus pais. Mas não conseguimos esconder nada do Senhor, que sonda todas as coisas. As palavras nem chegaram aos lábios, diz o salmista, e o Senhor já sabe o que nós pensamos, já sabe qual é o nosso desejo mais oculto. O Senhor te conhece, o Senhor sabe onde nós temos colocado os nossos pés, sabe quais são as nossas motivações. O Senhor está presente no templo para receber também o seu louvor e a sua adoração. Agora, o texto não fica apenas dizendo que ele entrou no templo, mas dá continuidade. Inclusive, eu queria afirmar para você que em Mateus capítulo 26, versículo 55, Jesus estava sempre presente no templo para ensinar. O templo, como no próprio contexto diz, o templo, a casa de Deus, é uma casa de oração, mas é também local de ensino. E não é um ensino qualquer, não é um ensino deturpado, não é um ensino segundo a minha vontade, mas o ensino da palavra de Deus. Até porque a palavra do Senhor mesmo nos diz em Hebreus, capítulo 4, que esta palavra, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Se é viva, então precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Agora, veja o motivo pelo qual Jesus entra também no templo. Tendo entrado no templo, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Meu querido irmão, Jesus denunciou práticas contrárias ao culto a Deus. Ele é aquele que recebe louvor. Ele é aquele que recebe adoração. Ali no templo ele encontrou aqueles que vendiam. Se tinha aqueles que vendiam, era porque tinha aqueles que compravam. E a prática do Antigo Testamento era que um homem, quando ia oferecer algo a Deus, quando ia no templo, ele sempre levava algo para oferecer ao Senhor. Era uma expectativa de um indivíduo que criava um cordeiro, desde pequeno, para que quando aquele cordeiro crescesse, ele pudesse levar este cordeiro ao templo para apresentar ao Senhor como uma oferta ao Senhor, como uma adoração a Deus. Não havia mais expectativa disto. Ninguém levava mais nada de valor ao Senhor. Ninguém levava mais aquilo que havia cultivado desde pequeno ao Senhor. Se havia ali quem comprava, quem vendia, é porque estava ali também quem comprava, e vice-versa. Tinha aquele que comprava, porque havia ali também aquele que vendia. Se nós olharmos para os dias de hoje, para a igreja hoje, nós vemos que a igreja virou de fato uma praça de negócio. O púlpito deixou de ser púlpito, passou a ser um balcão. A Bíblia passou a ser o produto. Os membros são tratados agora como uma grande clientela.
E você pode barganhar com Deus. Você pode negociar com Deus. Depende do tamanho do seu dízimo, depende do tamanho da sua oferta. Mas nunca foi o propósito de Deus tornar a sua própria casa numa praça de negócios. Tornar a sua palavra como um produto para enganar a muitos. Não. A palavra de Deus é para abrir os nossos olhos, é para alimentar a nossa alma, é para suprir a nossa necessidade, a nossa carência de Deus. Porque cada homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio não pode ser suprido pela prosperidade. Esse vazio não pode ser suprido pela bênção na família. Mas esse vazio só pode ser suprido por Deus, que tem prazer em abençoar a nossa família e que tem prazer em nos fazer prósperos. Agora estava ali também, não apenas aqueles que vendiam, não apenas aqueles que compravam, mas estavam ali também aqueles que eram peritos em Deus, peritos em uma liturgia, peritos em uma eclesiologia. Mas embora fossem peritos em toda uma liturgia, estavam sem vida. E quantos hoje vivem ainda uma vida incoerente, onde o discurso é um e a prática é outra. Vivemos uma esquizofrenia espiritual, onde nós ensinamos a muitos, podemos contemplar hoje em cima dos púlpitos, pessoas que ensinam a muitos, pais que ensinam seus filhos, mas a prática de vida é totalmente contrária. Estavam ali aqueles que eram peritos. No versículo de número 15 a 16, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Eram peritos, conheciam, mas não contemplaram que diante deles estava aquele que era o cumprimento de toda a lei, o cumprimento de toda a profecia. Querido, não deixe que o tempo venha trazer cegueira aos seus olhos. Não seja crítico apenas. Não tenha um discurso e uma prática totalmente distinta uma da outra. Antes, o propósito de Deus é quando nós conhecemos a verdade, nós vamos praticar esta verdade, assim unimos de forma coerente a prática de vida e o conhecimento que temos. Logo, o nosso anúncio, a nossa proclamação é de fato verdadeira. Estavam lá aqueles que estavam vendendo em nome de Deus, aqueles que estavam comprando segundo a sua própria ganância, mas estavam ali também aqueles que tinham, que possuíam todo um conhecimento. Mas embora tivessem um bom conhecimento, não tinha vida em si mesmo. Jesus denunciou práticas contrárias ao culto a Deus. Terceiro, Jesus, querido, é a testemunha fiel. No versículo 13, a parte A do versículo diz, e disse-lhes, está escrito. Quando Jesus abre os seus lábios, ele abre para proclamar a palavra. Interessante é que o povo de Deus é de fato destruído porque falta o próprio conhecimento de Deus. Não se trata de um conhecimento sobre Deus. É o conhecimento de Deus. Querido ouvinte, o conhecimento sobre Deus, em qualquer lugar você vai encontrar. Mas o conhecimento de Deus, somente através da leitura da palavra e de um bom relacionamento com Deus, de intimidade com o Senhor. Até porque, diz as Escrituras, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Quando nós conhecemos a Deus, abrimos os nossos lábios para uma proclamação da verdade. Agora, essa proclamação verdadeira da testemunha fiel, que é Cristo, que é o Senhor, o exemplo para todo aquele que se coloca também como porta-voz divino, como porta-voz do Senhor, que deve ser uma testemunha fiel. Aquele que fala em nome do Senhor, aquele cuja palavra não é segundo os seus interesses, cujo o princípio é o seu próprio reino. Não, é aquele que o princípio está fundamentado no reino de Deus. E a palavra, é óbvio, fundamentada na palavra de Deus, que é viva e eficaz. O anúncio de Cristo é ortodoxo. Nós precisamos de ortodoxia, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a palavra. Agora, o anúncio de Cristo também não é apenas ortodoxo, é também ortoprático, porque aquilo que ele fala é exatamente aquilo que ele vive. Você vai ver Jesus chamando os seus discípulos para orar. Agora, você vai ver também Jesus
por diversas vezes, orando sozinho. Ele é aquele que ora, e aquele que vocaciona, que chama homens também para exercer a oração, ou seja, aquilo que fala, é exatamente aquilo que ele vive. O anúncio de Jesus não é apenas ortodoxo, não é apenas ortoprático. O seu anúncio também incentiva a oração, porque ele diz que a palavra, a casa de Deus, é casa de oração. E o que nós, às vezes, menos fazemos na igreja é orar. O que nós menos fazemos na igreja, nas nossas reuniões, é separarmos um tempo para oração. Você vai ver Jesus no Getsêmani prostrado, com o rosto em terra, em extrema agonia. O seu corpo está não apenas com suor normal, mas está misturado a esse suor, sangue. Jesus está em extrema agonia, ele está orando, ele está diante do Pai, prostrado, humilhado diante do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, nós também precisamos estar prostrados diante de Deus, com os joelhos no chão, com a cara no pó, orando incessantemente ao Senhor. O anúncio de Cristo incentiva a prática da oração. Agora, o anúncio de Cristo também, ele vai condenar aqueles que vivem uma falsa piedade, aqueles que têm uma aparência piedosa, aqueles que têm uma aparência de santos, mas que a despeito de estarem vestidos como santos, o coração está longe de Deus. Mais do que um conhecimento, mais do que um anúncio, precisamos de vida. E vida somente Cristo pode conceder, e Ele tem prazer em conceder esta vida a todo aquele que crê. A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Foram os homens, foram os religiosos, foram aqueles que proclamavam em nome de Deus, que transformaram a casa de Deus em um covil de salteadores, em uma casa de ladrões. Templo, no versículo 14, é local de apresentar a dor e obter a cura. Porque ali diz, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Esses homens que foram a Cristo, não enxergavam, não andavam, apresentaram a sua dor, romperam com a inércia, saíram do comodismo, foram ao templo porque Cristo estava lá. E quando entraram ali, apresentaram a sua dor a Cristo. E quando apresentam a dor a Cristo, Cristo os cura. É óbvio que o templo é local de orar. Enquanto nós oramos, estamos apresentando a nossa dor, estamos apresentando aquilo que nos está incomodando o nosso ser. Por diversas vezes nós ouvimos que quando vamos à casa de Deus, precisamos deixar o nosso problema pelo lado de fora. Pelo contrário, irmão, nós precisamos entrar no templo com os nossos problemas, com o nosso jugo. E quando nós nos encontramos com Cristo de fato, este problema agora não é mais um motivo para o nosso sofrimento, é um motivo pelo qual nós nos prostramos diante de Deus, apresentamos a dor e temos a certeza de que quando nós elevamos os nossos olhos ao monte, para o alto, é do Senhor que vem o nosso socorro. Enquanto nós oramos, apresentamos a nossa dor. A igreja, irmão, é uma comunidade de cura. Pessoas que entram no templo feridas, machucadas, com diversos problemas, assim como estes homens entraram ali, estavam cegos e coxos. Mas quando entraram, encontraram a Cristo, tiveram um grande encontro com o Senhor, e o Senhor dos Exércitos os curou. A igreja é uma comunidade de cura. E para nós findarmos, o templo é local de oração, é casa de Deus. O templo é local de apresentar a dor e obter a cura. Mas o templo é também um local de louvor. No verso 16, ouves o que estes estão dizendo? Jesus respondeu aos fariseus, aos religiosos, aos peritos em culto. Disse a eles, sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Falando isso, Jesus está trazendo para dentro do templo a mesma expressão do salmista, no Salmo de número 8, versículo 2. Só que no Salmo 8, versículo 2, é que dos lábios dos pequeninos, ele suscita força. Mas aqui Jesus coloca o louvor
como se o louvor e força estivessem interligados. Ou seja, todo aquele que se coloca como pequeno, todo aquele que se coloca como alguém que está em dor, alguém que está em pranto, quando se coloca em adoração, em louvor a Deus, ao Senhor dos Exércitos, este então que entrou ferido, machucado, ele sai renovado, com vigor, com vida, com força. Agora, o segredo do texto é que somente os pequenos louvam, porque é dos lábios dos pequeninos, das crianças de peito, que ele suscita o perfeito louvor. O louvor pertence, assim como a adoração, àqueles que entendem que Deus é grande e que eles são, então, pequenos, são pequeninos e que Deus é o Senhor. Se por um lado nós temos aqueles que pensavam ser tão grandes, peritos em Deus, do outro lado nós temos aqueles que se enxergaram como pequenos. É impressionante ver que aquele que se exalta, aquele que é exaltado, ele em um certo momento, em um certo tempo, ele será então humilhado. Por outro lado, aquele que se humilha em seu devido tempo, ele será então exaltado. É o apóstolo Pedro que nos convida: vinde, vamos a Deus, vamos nos humilhar diante da sua onipotente mão, debaixo da tua poderosa mão, para que em tempo oportuno ele venha assim nos exaltar. É no tempo dele, é no seu devido tempo, não é no nosso tempo. Agora, findando a leitura, diz o versículo 17: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Ele foi para Betânia. Quando ele sai do templo, ele vai para Betânia. Betânia, este nome significa vilarejo dos pobres, vilarejo dos pequeninos, vilarejo daqueles que aparentemente nada são. Deixa eu dizer um negócio. Por mais que nós possamos dizer que, e de fato é, que o templo, a igreja, é casa de Deus, o interessante é nós nos tornarmos o templo do Senhor. Porque não é nas quatro paredes que Deus habita. Ele quer habitar em nós. Ele quer habitar em nosso coração. É em nós que o Senhor deseja habitar. A minha pergunta a você que me ouve é se você é uma Betânia, o local para onde Cristo vai depois que ele sai do templo. Ele não ficou ali dentro do templo. Ele fez aquilo que deveria fazer, sai do templo e vai para um vilarejo chamado Betânia, o local dos pobres. És tu, querido, uma Betânia, um local para onde Cristo vai quando acaba o movimento religioso. Tu és um templo, tu és a habitação do Senhor, ou tu és a habitação de qualquer outra coisa, de qualquer outro ser, menos o Senhor do nosso viver. Deixando, saiu da cidade para Betânia, onde ele pernoitou. O que nós temos feito da igreja, o que nós temos feito do templo, o que nós temos feito lá dentro do templo, o que nós temos aprendido no templo, o que você tem aprendido nas reuniões, nas igrejas, no local onde você tem ido. É o anúncio da palavra de Deus ou um culto de comércio, um culto de barganha? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é que liberta. Não é um culto de riquezas, um culto onde o comércio é proclamado. Que você possa meditar acerca dessa leitura. E parafraseando este texto, eu queria deixar uma frase, uma indagação de um grande homem de Deus, Ariovaldo Ramos, pastor Ariovaldo Ramos, que falando talvez acerca deste texto, ele diz: o que vocês fizeram com a minha igreja? Nós, pastores, líderes, nós que proclamamos a palavra, nós temos que ter o compromisso de pregar simplesmente a palavra de Deus. Não vender o nosso ministério, não colocar o nosso reino, mas proclamar o reino de Deus.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele venha assim nos capacitar para que dos nossos lábios seja sempre a proclamação da palavra de Deus. Eu quero orar por você, orar para todas as comunidades que estão aí ouvindo a rádio comunitária popular, seja a Rádio Fonte, a Rádio Cultura e, é óbvio, essa própria Rádio Popular. Queria orar contigo e também orar por você em nome de Jesus. Senhor, nós queremos entregar o nosso viver a Ti. Nós queremos entregar as comunidades, ó Deus, que estão sendo alcançadas agora através da Rádio Fonte, através da Rádio Cultura, através da Rádio Popular. Pessoas que estão ouvindo agora a proclamação da Tua palavra através da internet. Que a Tua poderosa mão alcance vidas, alcance corações e que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, através destas rádios. Que o Senhor estenda a Tua bênção sobre aqueles que estão à frente de cada uma dessas rádios. E assim, ó Deus, que cada uma delas seja um instrumento do Senhor para a proclamação da justiça, para a proclamação da Tua verdade, para a proclamação do Teu reino. Nos abençoe, nos guarde, não que nós sejamos merecedores, mas somente pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. É isso aí, agora são 17 horas, são 18 horas e 34 minutos, 18h34. Desde já quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Cultura, da Rádio Fonte, a você dos bairros de Central Carapina, Jardim Tropical, a você que está em Bela Vista, a você que está em Jardim Limoeiro, a você que está em Jardim Tropical, aí em Diamantina, a você que está em André Carlone, né? Um abraço a todos que estão na praça em André Carlone, a você que está em Carapina Grande, aí no final do ponto do ônibus, né? Na praça, jogando aquele futebol, batendo aquele papo com os amigos, a você que está em Diamantina, aí embaixo exatamente, pastor, lá em Diamantina tem uma caixa que fica onde que as pessoas nessa tarde assim, fica tomando aquela fresca, fica tomando aquele ar gostoso e está ouvindo aí o programa falando de Jesus. Para você que está em Jardim Carapina, aí, na avenida, né, principal de Jardim Carapina, perto da Rede Show, nossa rede, a você que está aí perto dos móveis usados, restaurante, a avenida, a praça também, muito obrigado por você estar junto conosco a partir de hoje, conectado com a Rádio Popular para ouvir o programa Falando de Jesus. O programa Falando de Jesus, mais uma vez, quero dizer que não é um programa especificamente de qualquer cunho político, especificamente de qualquer cunho patrocinado, não. Ele é um programa de Deus, onde as igrejas são convidadas, os pastores são convidados, não importa que é da Batista Shekinah, se é da Deus e Amor, se é adventista, se é da Assembleia, não importa, o mais importante é que as pessoas tenham esse compromisso com a palavra de Deus e venham até aqui, através do estúdio da Rádio Popular, em conexão com as demais rádios, para falar de Jesus. Quem não gostaria de falar de Jesus? Porque aqui, com certeza, você só vai falar da graça, das suas vitórias, exatamente daquilo que Deus fez na sua vida, como tem feito na minha, e acredito que fará em mais vidas por aí. Nesse momento, nós vamos estar desfazendo a rede, as conexões da Rádio Popular com a Rádio Cultura, com a Rádio Fonte. Quero agradecer o meu amigo Enivaldo Dias, hoje ele que foi, nos deu esse suporte, exatamente, mas vamos orar a Deus, para Deus abrir uma grande porta, Enivaldo, para que realmente nós possamos resolver definitivamente o problema que temos aí da internet, porque Deus está no controle desse programa e Ele permitiu que a sua internet funcionasse, hora caía, mas hora voltasse, mas também você tem outro lado comercial que você precisa. Então, que Deus possa abençoar, que nós possamos resolver todo esse problema de uma vez, tanto para o seu lado comercial, como também na hora da palavra de Deus. A você aí que nos ouve nesses lugares, nesses bairros todos, muito obrigado, fique com Deus. Amanhã, a partir das 17h50, peço a Deus permissão para estar aqui mais uma vez, para saudar vocês da comunidade, a você como patrocinador, a você ouvinte e também amigos que nós temos em Carapina, temos Jardim Limoeiro e vários lugares da Serra. A todos vocês,
fique com Deus e até amanhã, se assim Ele permitir. A partir desse momento, Graucio Santos, lá em Novo Horizonte, pode pegar a sua programação, continuar o Momento Gospel daí, Edmar Barbosa, pegar a sua programação normal aí, e você, Nivaldo, também dá sequência na sua programação. Depois, fora do ar, eu converso com as demais pessoas. A todos vocês.